Bem, meu nome é Matheus Neto. Eu vou apresentar aqui o estudo realizado em conjunto com os orientadores Luiz Fernando Lamas e Damiane Sebrão. O nome do estudo é o Numerical Simulation of Engineered Wire Injection, Effects of Oil Composition and Rock Charge Distribution, que, fazendo uma tradução rápida, seria a simulação numérica de água injetada, o efeito da composição do óleo e na distribuição de cargas de rocha. Especificamente seria a rocha reservatório. As palavras-chave são a recuperação avançada de petróleo, molhabilidade e injeção de água projetada. E eu sou um voluntário de iniciação científica. O que foi desenvolvido? Bem, foi criado um algoritmo especificamente para fazer uma análise dos efeitos na molhabilidade dessa rocha reservatório, no caso um reservatório carbonático, pois boa parte dos reservatórios que se encontram no pré-sal são desse tipo, carbonático. E a ideia é criar uma espécie de simulação a partir desse algoritmo, no caso um modelo numérico, que vai conseguir analisar e prever os efeitos de molhabilidade a partir da injeção de uma salmoura na rocha reservatório. E o objetivo é justamente desenvolver esse modelo numérico, conseguir predizer e avaliar esses efeitos dessa injeção sobre a molhabilidade, para se ter uma noção de como isso pode vir a afetar o fator de recuperação de óleo. A metodologia usada foi basicamente criar esse algoritmo a partir da linguagem pythônica, do Python, e aplicar também o programa Frequency, que justamente ficou em cargo dos cálculos químicos que ocorrem nas interações entre os compostos da injeção, da rocha reservatório e do óleo. Os conceitos mais importantes para se entender esse estudo são o Surface Complexation Model, o SM, seria uma tradução como um modelo de superfície de complexação. Ele é um modelo físico-químico, é uma abordagem teórica para tentar se entender o que está acontecendo entre as interações ali da rocha reservatório e do óleo. Então eles são separados entre superfícies de adsorção. É só uma questão de modelagem para facilitar o entendimento. O Bond Product Sum, o BPS, ele seria a soma de todas essas ligações eletrostáticas entre os compostos dissolvidos que estão interagindo entre essas camadas teóricas. Uma coisa importante de se citar aqui é que quanto maior a quantidade de BPS, de ligações, de somas eletrostáticas entre esses compostos iônicos, maior é a interação entre essas superfícies, entre essas camadas, e isso afeta diretamente na molhabilidade do sistema óleo e reservatório. No caso, se o BPS aumenta muito, a molhabilidade a óleo ela cresce, se for o BPS do óleo. Se ele diminui, a molhabilidade do óleo decai. E aí, como você tem menos interação nesse caso, é mais fácil de produzir o óleo e aí o seu fator de recuperação aumenta. Outro conceito importante, o TAN, que é o Total Acid Number. Ele é o valor dessas concentrações de compostos ácidos que estão ali dissolvidos entre essas superfícies teóricas. A unidade dele de concentração é micrograma de hidróxido de potássio por grama de óleo. O TBN, que é o Total Basic Number, é a contrapartida básica do TAN. Então, na mesma unidade de concentração, micrograma de hidróxido de potássio por grama de óleo, só que o pH dele é mais alto. Aqui tem análise de resultados para o óleo. É para perceber pelos gráficos que a relação entre TAN e BPS, TBN e BPS é linear. Porém, se for prestar atenção na ordem de grandeza de um para o outro, à esquerda, o do TAN tem uma ordem de grandeza maior de BPS. Ambos estão variando em concentração de 0 até 2 microgramas de hidróxido de potássio por grama de óleo, tanto TAN quanto TBN. Porém, a ordem de grandeza
para o TAN é em torno de 10 vezes maior do que para o TBN. A influência sobre o BPS é muito maior, no mínimo 100 vezes maior. E dá para perceber pelos gráficos. Lembrando que quanto maior o BPS, maior é a molhabilidade a óleo, para esse caso. Estamos analisando especificamente o óleo. E menor é o fator de recuperação. Aqui também está exemplificando a mesma coisa. As cores, a variação de cores é a variação de BPS. E as cores só estão variando na linha horizontal, que é do TAN. Do TBN ela está fixa, ela não varia, fica só na faixa azul. Agora para a calcita, que é o composto principal ali da rocha carbonática, a relação também é linear. Aqui são os sites positivos e negativos, né, dos materiais dissolvidos ali entre as superfícies. A ordem de grandeza é a mesma, de 10 elevado a menos 12, e o mesmo efeito. Quanto maior o BPS, aí afeta a molhabilidade, afeta o fator de recuperação. Aqui dá para ver que ambos têm um efeito igual, tanto os sites positivos quanto negativos, na variação de BPS, como já tinha sido explicado aqui nos gráficos. E a conclusão desse projeto todo é que o óleo está muito mais suscetível aos grupos ácidos em relação ao efeito de molhabilidade e da sua interação com a superfície reservatório. E a calcita também está sobre o mesmo efeito, só que as influências dos dois grupos é a mesma, dos grupos positivos e negativos. Relembrando então o que eu já havia falado antes, quanto mais molhável o sistema é a óleo, menor é o fator de recuperação. Então tem que tomar muito cuidado com esses grupos ácidos em relação ao óleo. Bem, eu deixo aqui o meu agradecimento. Obrigado pela atenção.